Somos uma única DASA, para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA, uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Olá, gente. Boa noite. Eu sou o Carlos Eugênio. Vou fazer a moderação agora dessa aula, né? Essa aula hoje vai ser sobre doenças mendelianas, tipo de herança e investigação. Quem vai nos brindar essa aula é a doutora Laura de Mello Andrade. A doutora Laura, ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, especialista em genética médica pelas provas clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada em oncogenética pelo Hospital de Câncer de Barretos, médica geneticista da Rede Mater Dei da Saúde, da Clínica Cetos Oncologia e integrante do NAM Genuan. Boa noite, Laura. Tudo bem? Boa noite, Dr. Bacana. Carlos. Boa noite, doutora Laura. Tudo certinho? Vamos lá, então, à sua aula, né? Você vai falar sobre doenças mendelianas, tipo de heranças e investigação. Boa aula e tudo de bom. Isso, muito obrigada. Então, gente, boa noite. Eu vou começar a falar agora, então, sobre as doenças mendelianas e a investigação das doenças genéticas. Bem, as doenças genéticas, elas são divididas principalmente em 3 grandes grupos. As doenças gênicas, que são causadas por alterações nos genes, as cromossômicas, que são causadas por alterações cromossômicas, e as multifatoriais, que são causadas por interação entre múltiplos genes e genes e o ambiente. Essas doenças causadas por genes únicos, elas seguem um padrão de herança mendeliano, então que elas vão ter um padrão de herança bem definido. Já as doenças multifatoriais, elas têm um padrão de herança complexo, porque elas envolvem múltiplos fatores. Então, falando um pouco de herança mendeliana, a herança mendeliana ela foi primeiro descrita por Gregor Mendel, então que ele observou o padrão em ervilhas e observou que alguns traços eles deviam ser ele fez a teoria de que elas eram controladas por algumas partículas e que esses traços, alguns eram dominantes em relação a outros. E então a herança mendeliana ela é dividida em alguns grandes grupos também. Existem as doenças autossômicas, que são causadas por genes localizados nos autossomos, que são dos cromossomos 1 ao 22, e que são divididas entre heranças autossômicas dominantes e recessivas. Existem as doenças que são localizadas nos cromossomos relacionadas a genes localizados nos cromossomos sexuais. Então, a gente também tem uma herança ligada ao X dominante e recessivo. E existem as doenças mitocondriais, que elas podem ser causadas tanto por doenças que ficam no genoma mitocondrial, que é extranuclear, quanto por genes nucleares que interferem na função da mitocôndria. Então, sobre as doenças autossômicas. Primeira coisa, quais são as doenças autossômicas dominantes? Como elas funcionam? Para um paciente ter uma doença autossômica dominante, basta ele ter mutação em um dos alelos. Então, essa doença ela vai se manifestar caso o paciente tenha um alelo alterado. Então, basta um deles. Então, se um casal em que um paciente, um dos genitores, ele é afetado, ele tem a mutação em um dos alelos, e eles têm filhos com um outro genitor que ele não tem essa mutação, existe um risco para a prole de 50% de que elas herdem essa mesma mutação. Por causa disso, porque ele vai transmitir esse alelo para 50% dos gametas dele, logo 50% da prole vai ter a mutação. E eles vão manifestar doença por consequência.
Um exemplo de doença autossômica dominante é a acondroplasia. E essa foto é de um ator de Game of Thrones chamado Peter Dinklage, que ele tem a acondroplasia. E ela é causada por mutação no gene FGFR3. Então, que é uma doença também, é uma doença autossômica dominante que causa baixa estatura, principalmente. E essa doença, ela tem várias características que podem, então, alterar como é que a doença vai se manifestar. Não, a penetrância, então, vai ser a porcentagem de indivíduos que têm a mutação que vão apresentar ou não a doença. A expressividade vai ser a variabilidade entre o fenótipo, entre os pacientes que têm a mutação. Antecipação é quando uma mutação ela se altera de acordo entre as gerações, então ela vai se agravando entre as gerações. E a aptidão reprodutiva, isso quer dizer, então, se é uma mutação que permite que esse indivíduo ele se reproduza, então, ou seja, se ela é letal precoce, se ela causa uma deficiência muito grave que não é compatível com a reprodução. Existem as mutações de novo, então, que vai ser uma mutação que vai levar a uma doença que tem padrão de herança autossômica dominante, mas ela não vai ter sido herdada, ela vai ser nova a partir daquela geração. A idade paterna, ela influencia nessa questão das mutações de novo. O mosaicismo somático, ele é, então, quando o indivíduo ele tem a mutação apenas em algumas das células, e o mosaicismo germinativo é quando o paciente ele tem a mutação apenas nas células germinativas, logo ele não manifesta a doença. Então, a mutação de novo acontece quando o indivíduo ele é gerado, então foi uma mutação que ela não é herdada de família, mas ela a partir dali ela vai ser transmitida para os próximos familiares. E ela acontece, e essa taxa, ela é variável entre algumas síndromes. Em algumas ela é muito comum, muito frequente, em algumas ela é rara. Um exemplo em que ela é mais comum é na neurofibromatose do tipo 1. Então, 50% dos casos vão ser causados por mutação de novo. Então, sendo assim, a gente vai encontrar pacientes afetados que não têm história familiar para aquela doença. Então, no heredograma, a gente não vai enxergar outros indivíduos afetados, mas ele tem uma doença que tem padrão de herança autossômico dominante. A idade paterna, ela influencia nessa taxa de mutações de novo. Então, a taxa materna avançada, ela aumenta esse risco. E um exemplo é a síndrome de Apert, em que ela causa uma mutação no gene FGFR2. É causada por mutação no gene FGFR2 e ela pode ser causada por idade paterna avançada. O risco é aumentado. Já a doença autossômica recessiva, ela é causada por uma mutação que ela precisa ser encontrada nos 2 alelos para se manifestar. Isso acontece porque, em geral, o outro alelo, quando o paciente ele tem outro alelo, isso dá conta do recado. Então, aquele alelo, ele consegue refazer a proteína de forma que a doença não se manifeste quando o paciente tem mutação em só um desses alelos. Mas aí, quando esse paciente que tem a mutação, ou seja, ele é heterozigoto, ele se reproduz, aí sim ele pode transmitir o alelo afetado, quando ele se reproduz com alguém que tenha também um alelo afetado e ter uma prole, então, que vai ter 2 mutações, uma que foi herdada do pai e uma da mãe, de forma a manifestar a doença. E aí, então, o risco para essa prole de um casal que seja portador da mutação é de 25%. Por causa disso, esse paciente, para manifestar a doença, ele precisa de ter 2 alelos afetados. Caso o paciente, o filho, ele herde a mutação em apenas um dos alelos, ele também vai ser como os pais dele. Ele não vai ter doença, mas terá um risco de transmitir para a prole. E um exemplo é a anemia falciforme, que ela é causada por mutações do gene HBB. E a herança autossômica recessiva, ela tá muito relacionada à consanguinidade. Por quê? Se um paciente, se um genitor, ele precisa de ter um parceiro que tenha mutação semelhante, então uma mutação no mesmo gene para a prole manifeste doença, isso é muito mais provável quando a gente pensa que é um casamento consanguíneo. Em mutações muito frequentes na população, por exemplo, da fibrose cística, isso é menos associado à consanguinidade, porque tem muito mais chance de uma pessoa aleatoriamente encontrar alguém que tenha mutação no mesmo gene. Mas em doenças raras,
aí sim a gente vai pensar que é mais comum estar associado à consanguinidade. E algumas dessas mutações, elas têm uma associação que é chamada o heterozigoto vantajoso. Então, por exemplo, é um paciente que aquela mutação ela acaba ficando mais frequente na população, porque o paciente que tem ela em heterozigose, ele tem alguma vantagem evolutiva, como é o caso da anemia falciforme, que os pacientes, eles têm uma proteção contra a malária. Os pacientes que têm ela em heterozigose, eles têm o traço falciforme. Então, isso faz com que a mutação se torne mais frequente na população, que sejam selecionados os indivíduos que têm ela em heterozigose. O efeito fundador também é uma das questões importantes para a disseminação, para esse aparecimento das doenças recessivas. Então, é alguém que lá atrás mudou para essa população, que levou a mutação, de forma que ela fique mais frequente naquela população. A deriva populacional, então, é quando um grupo de indivíduos ele fica isolado, então aquela mutação acaba se tornando mais frequente porque ela se mantém na população. E uma questão interessante é que existe o teste para portador, que é para poder identificar os pacientes que têm mutação e para saber o risco para a prole. Como que é esse teste? O teste de triagem para portadores, então, ele é realizado para aconselhamento genético de casais que têm algum risco de terem filhos afetados, principalmente por doenças recessivas. E isso é mais comum, então, quando a gente pensa em casais consanguíneos, como é o caso desse heredograma, os pais são primos em primeiro grau, então eles realizam testes de portadores, avaliando quais são as doenças genéticas mais comuns, recessivas mais comuns, para afastar elas, mas ele também é muito usado em grupos específicos. Então, em populações que a gente sabe que tem uma prevalência mais alta de algumas doenças recessivas, como é o caso dos judeus askenazi, em que é recomendado que os pacientes judeus askenazi, se eles estiverem casando dentro dessa população, mesmo que eles não tenham uma consanguinidade conhecida, que sejam realizados um teste de triagem para portadores. E uma questão interessante, portador, por definição na genética, é um indivíduo que não é afetado. Então, na medicina geral, a gente costuma falar fulano é portador de hipertensão. Mas na genética a gente usa esse termo, a gente deixa esse termo separado para o paciente que tem a mutação e não manifesta a doença. Mas isso não é sempre uma verdade. O paciente que é portador, ele ainda assim pode ter alguma manifestação da doença. Então, por exemplo, o mesmo gene, em algumas situações, ele está envolvido em doenças com padrão de herança diferentes. Então, o gene BRCA, quando ele está em BRCA1, quando ele está em heterozigose, ele causa uma síndrome chamada Síndrome da Predisposição Hereditária ao Câncer de Mama e Ovário, que também é chamado pela sigla em inglês que é HBOC. E essa síndrome, ela causa aumento de risco de câncer de mama, ovário e alguns outros tipos de tumor. E aí, quando esse paciente, então, se o paciente que tem a mutação no BRCA1, ele tiver filhos que vão ter essa mutação em homozigose, porque o genitor também tinha a mutação no BRCA1, aí já leva a uma outra síndrome, chamada de anemia de Fanconi. Então, que é uma síndrome em que a criança tem alguns dismorfismos, baixa estatura e um risco de tumores precoces. E os portadores, eles também podem, então nesse caso que eu citei agora, a gente pode ainda considerar que a mãe ela era portadora de uma mutação e o filho é afetado pela anemia de Fanconi, só que ela, tendo a BRCA1, ela também tem uma outra síndrome. Agora, os portadores, eles podem também simplesmente manifestar uma versão um pouco mais leve da doença, digamos assim. E no caso, a anemia falciforme, por exemplo, o paciente ele tem o traço falciforme. Então, ele tem algumas hemácias que vão ser afetadas, e não todas. E a consanguinidade, então, é um mecanismo muito interessante, porque ela vai fazer com que essas doenças recessivas elas apareçam na população. Todo mundo tem mutações recessivas. Só que a gente não sabe quais elas são, a não ser que a gente ou faça um teste ou a gente tenha um filho afetado por uma doença que tem padrão de herança recessivo. Então, quando a gente pensa que aquela população tem mais consanguinidade, as doenças recessivas vão ser mais prevalentes. E aqui, por exemplo, na Arábia Saudita e no Paquistão, isso pode chegar a até 50% de taxa de consanguinidade. Isso é muito cultural. Então, isso vai fazer com que as doenças raras sejam mais comuns nessas populações. As doenças raras recessivas. E agora eu vou falar um pouco sobre as doenças ligadas aos cromossomos sexuais. A mais comum delas é a doença recessiva ligada ao X,
Então, ela vai ser recessiva, porque da mesma forma, ela precisa de ter ela precisa de não ter nenhum alelo funcionante para manifestar a doença. Então, no caso, a mulher, quando a mulher como ela mulher, ela tem 2 cromossomos X, caso ela tenha mutação em um dos X, o gene correspondente no outro X, ele não tem mutação, logo, ela não manifesta a doença. Mas o homem, como ele só tem um X, a maior parte dos homens, né, eles só tem um X, eles vão manifestar a doença caso eles tenham a mutação naquele único X que eles têm. Então, por isso que a mulher ela é considerada portadora, ela não manifesta doença na maior parte dessas doenças, mas o homem, se ele tiver a mutação, ele é considerado afetado. Então, dessa forma, então, o risco para a prole também vai ser considerado de 25% ou 50% dos pacientes do sexo masculino. Então, 50% dos homens vão ser afetados e 25% do total. E um exemplo é a distrofia muscular de Duchenne, então, que é uma distrofia muscular causada por uma mutação no gene DMD, que leva a uma fraqueza muscular acentuada e algumas outras ações. E essa foto ela representa um sinal clássico da doença, que é o sinal de Gowers, que é a criança ela se apoiando no chão para se levantar. Então, mostrando que ela tem uma fraqueza muscular intensa, ela precisa de usar toda aquela musculatura para poder conseguir se levantar. Várias musculaturas. E a doença dominante ligada ao X. Então, da mesma forma que a doença autossômica dominante, basta um alelo afetado, um alelo alterado com a mutação para que a doença se manifeste. Então, ela pode até parecer uma doença dominante, porque então o paciente, então a pessoa que tiver a doença, ela tem a manifestação clínica, ela tem a mutação, ela tem risco de transmitir para a prole, e esse risco é de 50%. Só que ela tem uma característica ali um pouco diferente. Em algumas situações, ela é letal nos indivíduos do sexo masculino. Então, a gente só vai identificar as pacientes do sexo feminino que têm essa mutação. Então, por causa disso, porque às vezes ela é letal precoce, ou ela causa natimortos. Então, a gente vai enxergar um heredograma de mulheres afetadas e não homens afetados. E um exemplo é a síndrome de Rett, que é ligada ao gene MECP2. Então, que ela é letal precoce quando é do sexo masculino, então a gente vê meninas afetadas. E uma outra característica interessante das doenças ligadas ao X é que o cromossomo X, ele sofre uma inativação. O que isso quer dizer? As mulheres, então, elas têm 2 cromossomos X, e eles vão ser expressos de formas diferentes. As células, elas não expressam todos os genes dos 2 cromossomos X. Então, os cromossomos, então existe uma compensação de dose desses genes. Então, a maior parte dos genes, eles não são expressos em duplicata, eles não vão ser expressos no cromossomo X, nos 2 cromossomos X, eles vão ser silenciados. E aí, por isso que a mulher ela é considerada um mosaico para o cromossomo X, porque algumas células vão ter alguns genes expressos e outras não, na maior parte dos casos. E um exemplo interessante é que a gente consegue enxergar o cromossomo X nos animais. Então, existe as gatinhas de 3 cores, também chamadas de cálico, elas são um exemplo visível, então, da inativação do cromossomo X, dessa variação do cromossomo X. Porque elas vão ter, então, em algumas células, o cromossomo X com o amarelo, algumas células com o cromossomo X preto. E a gente só encontra, então, gatas de 3 cores, porque o preto e o amarelo estão no cromossomo X e o branco está no autossomo. Então, para uma gatinha ter 3 cores, ela tem que ter 2 cromossomos X e ele vai ser expresso diferente em cada parte do corpo. Então, tá esse padrão mosaico mesmo no pelinho da gata. E existe também a herança chamada de pseudo-autossômica. Então, existem algumas regiões parecidas entre o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, nessas regiões existe a recomendação então, algumas doenças elas podem ser herdadas com um padrão semelhante a uma doença autossômica, mesmo estando localizadas em um cromossomo sexual.
E a herança mitocondrial? Ela é uma doença que a herança é bem complexa. Por quê? A mitocôndria ela é transmitida apenas pela mãe. E aí, sendo assim, quando o pai é afetado, ele não transmite para a prole. E quando é a mãe afetada, ela pode transmitir isso para a prole. Só que ela tem uma característica. Todos os indivíduos são mosaicos para mitocôndrias. As mitocôndrias são mosaicos. Então, as pessoas vão ter. Então, as mulheres que tiverem doenças ligadas no genoma mitocondrial, elas vão ter alguma das mitocôndrias com a mutação e outras não. E essa proporção ela é variável. Então, por exemplo, se uma paciente ela tem 10% das mitocôndrias afetadas, pode ser que ela tenha um fenótipo mais leve e pode ser que o risco para a prole seja menor. Mas isso não é certeza também, que o risco vai ser menor caso ela tenha essas mitocôndrias menores, essas mitocôndrias em proporção menor. Mas de qualquer maneira é muito variável. Então, é complexo esse aconselhamento, porque a gente não sabe exatamente qual vai ser o risco para a prole. Ele pode ser virtualmente até de 100%, de que toda a prole daquela mulher que tem a doença mitocondrial seja afetada, como pode ser um risco baixo. E um exemplo é a neuropatia óptica hereditária de Leber, que é causada então por mutações em vários genes no DNA mitocondrial. E essa imagem mostra, então, é uma síndrome que causa uma perda visual. Então, essa imagem mostra como é a visão de um paciente, exceto a cor, etc., né? Essa perda visual central. Isso tudo é muito interessante, né? Saber qual é a herança, etc. Mas qual que é a importância na clínica de saber disso? Então, nós geneticistas damos muito valor para os padrões de herança, porque eles são essenciais para a gente fazer aconselhamento genético. Então, quando chega uma família, uma das primeiras coisas, umas coisas que a gente faz nas primeiras, se não é na primeira, nas primeiras consultas, é o heredograma, para enxergar qual que é o padrão de herança possível daquela doença. Porque isso vai fazer com que a gente possa fazer um aconselhamento genético. Se um paciente, às vezes a gente não tem um diagnóstico preciso, um diagnóstico etiológico, não achou nos exames, ou a gente não conseguiu ter acesso aos exames, a gente consegue fazer um aconselhamento genético a partir da estimativa do heredograma. E por causa disso, então a gente vê para um casal consanguíneo, chega aqui, tem 2 filhos afetados, é mais provável que seja uma doença recessiva. E a gente consegue falar para esse casal, olha, até o momento a gente consegue prever um risco de 50%, a gente não, mas aí vamos de 25%, me perdoe. De 25%. Aí a gente vai, a partir disso a gente vai fazer outras investigações, ver se essa é a principal hipótese, a gente consegue fazer esse aconselhamento genético preliminar a partir do heredograma. E ele também, então, funciona como uma ferramenta para fazer os diagnósticos. Porque se a gente tiver então, se a gente tem uma doença, a gente vai afunilando as hipóteses diagnósticas a partir dos padrões de herança. E quais genes podem estar envolvidos, e isso ajuda na clínica. Então, aqui é um exemplo de heredograma. Então, nesse caso, por exemplo, a gente vê só homens afetados e olha só, 3 gerações sucessivas e só homens afetados. E as mulheres são portadoras. Então, a gente está diante de uma doença ligada ao X, recessiva ligada ao X. Claro que a gente tem várias hipóteses quando a gente vê um heredograma, né? A gente vai sempre vai indo pelo que é mais provável. E quanto maior o heredograma e mais detalhado, mais informações ele vai dar. Para a gente poder fazer essa estimativa, digamos assim, né? Essa previsão de qual que é o padrão de herança para aquela doença na família. E esse, por exemplo, então, é um heredograma de um paciente meu mesmo, era uma síndrome genética, a síndrome de Beckwith. Esse paciente os dois tinham a síndrome de Beckwith-Wiedemann, e essa síndrome geralmente ela é causada por mutações de novo, mas ela se repetiu em 2 irmãos. E aí, nisso, a gente descobriu que existe. Esse heredograma é bem antigo, eles já eram pacientes de um serviço que eu acompanhava há muito tempo. Mas a gente só via, então, era atípico. Eles têm fenótipo clássico de uma síndrome que não é recessiva, e esse heredograma é sugestivo de uma doença recessiva, os pais não são afetados, o que pode ser isso? E mais para frente descobriu um mecanismo genético para pessoas terem essa síndrome sendo com herança autossômica recessiva. Mas a princípio a hipótese ficou essa, olha, é Beckwith-Wiedemann e é recessivo. Agora, qual que é o problema, eu ainda não sei. Então, alguns conceitos importantes para a gente discutir.
Primeira coisa é a questão da penetrância. A penetrância, já citei brevemente lá em cima, mas é um conceito do percentual de indivíduos que vão expressar aquela doença em qualquer grau, do mais sutil ao mais grave. Então, isso quer dizer, quantos indivíduos que têm a mutação vão ter a doença? São 100%? Ou seja, todo mundo que tem a mutação tem a doença? No caso, por exemplo, da acondroplasia, a penetrância ela é completa. Então, ou seja, todo mundo que tem a mutação da acondroplasia vai ter o fenótipo. Mas algumas doenças, por exemplo, a polidactilia pós-axial, ela tem uma penetrância incompleta. Então, nem todo paciente que tem a mutação tem essa manifestação. Então, é muito comum da gente ver, nasce neném na maternidade que tem a polidactilia clássica e o pai não é afetado, o pai não tem, mas o avô tinha. Então, tem aquela lenda, às vezes, né? Pula geração, etc. Não necessariamente, é um pouco aleatório. Então, o paciente ele tem a mutação, mas não manifesta doença, em alguns casos. E essa mesma síndrome, ela também tem expressividade variável, que é um conceito um pouco diferente. Ou seja, dos pacientes que já têm a manifestação da doença, eles têm a mutação e têm a doença, como que é o fenótipo deles? O fenótipo ele vai ser variável em alguns casos. Então, por exemplo, no caso lá da polidactilia pós-axial, podem ter pessoas que vão ter um pequeno apêndice, até alguém que vai ter um dedo completo, formado, articulado. E algumas pessoas que podem ter apenas uma pequena, que eles falam que é como se fosse uma verruguinha, né? Mas que na verdade era um dedo extranumerário. E uma das síndromes que isso é muito visto é a neurofibromatosis do tipo 1. Então, dentro de uma mesma família, a gente encontra uma variabilidade muito grande. Então, às vezes, o pai e a mãe... Então, às vezes, o pai ele tem o quadro clínico completo, com as manchas de café com leite, neurofibromas, nódulos de Lisch e tudo. E aí o filho ele vai ter já só alguns traços. E dentro de uma mesma família é variável. A gente vai ver um fenótipo bem variável. E isso também acontece em famílias diferentes. Então, aquela família... então, cada família pode ter uma manifestação um pouco diferente da doença. E o que é o conceito de antecipação? É quando uma doença ela piora de gravidade entre gerações sucessivas. Ou seja, o pai tem um quadro leve e o filho tem um quadro mais grave. E isso é mais comum nas doenças em que há expansão de repetições de trinucleotídeos, porque essa mutações é uma mutação instável. Então, na hora que ela vai ser transmitida na gônada, aquela mutação ela é como se ela se agravasse mesmo, aquela expansão ela aumenta. Ela é dinâmica na família. Então, enquanto a mãe ela vai ter 50 RPM, então você vai ver um fenótipo variável entre as famílias por causa disso, dentro da mesma família por causa disso. E um exemplo é a síndrome do X frágil, em que pacientes que têm mutações, tem número de repetições entre 55 e 200, eles vão ter a chamada pré-mutação, em que eles podem ter algum fenótipo, então eles podem ter fenótipos, em mulheres sendo mais comum a menopausa precoce, insuficiência ovariana, e homens ataxia, tremores. E aí, tanto que essa síndrome da ataxia, tremores, ela também é conhecida como síndrome do avô do paciente com X frágil, porque então, num paciente ela vai ter ataxia e tremores, e aí nas proles, nas sucessivas, né? Então, aí ele vai ter uma filha que vai ter a menopausa precoce e insuficiência, e aí, então, ele vai ter um neto, essa filha vai ter um filho que tem a mutação completa e tem o quadro clínico completo da doença. E indivíduos então, que têm menos de 45 expansões, têm alelos normais, existe uma zona cinzenta, que a gente fala que quer dizer uma zona em que não se tem muita certeza se ela tem risco de expandir, como é que funciona, a gente chama isso de zona cinzenta. E uma outra questão que é muito importante, né, que influencia os fenótipos, é justo o mosaicismo. Então, o mosaicismo somático é aquele em que o paciente tem a mutação em algumas das células, e ela pode seguir a distribuição por dermátomos, mostrando em quais períodos embrionários aquela mutação aconteceu, e ela pode ou não estar presente na linhagem germinativa, ou seja, alguma síndrome em que o paciente tenha mutações somáticas, pode ser que ele não tenha risco para a prole dele. Pode ser que ele tenha, mas pode ser que ele não tenha. Ele vai ter as mutações, por exemplo, só nos órgãos afetados e nas células germinativas não. E já existe também o indivíduo que, pelo contrário, ele não tem fenótipo nenhum, mas ele tem a mutação nas células germinativas dele. E isso é interessante quando a gente pensa, então, nisso, num paciente que é um paciente sadio, que tem um filho afetado por uma doença dominante,
E a gente pensa, então qual que é a principal hipótese nesse caso? É uma mutação de novo naquele indivíduo, né? Então o filho, ele tem uma mutação de novo, ou o pai, ele tem uma mutação nas células germinativas. E por que isso vai ser importante? Porque se a gente pensa que o pai que tem a mutação nas células germinativas, ele tem risco de transmissão para um futuro filho. E a gente fala um risco empírico para a maior parte dos casos. Então, por exemplo, para a condoplasia, a gente fala que é um risco empírico de 1%, quando é um pai e mãe sadios com um filho afetado, um risco de 1%, que é maior que a população geral, mas não é 50%, como se o paciente tivesse, se os pais, né, algum dos pais tivesse a mutação, tivesse a doença. Então, o mosaicismo, ele vai variar a distribuição no corpo, como que células que vão estar afetadas, que células que não vão estar, de acordo com o período embrionário. Então, quanto mais precoce, mais células afetadas. Então, por exemplo, se foi lá na célula inicial mesmo, né? Na primeira divisão, você vai ver metade do corpo afetado, que algumas síndromes a gente consegue enxergar isso. Então, você vai ver alguns sinais, né? Externos, cutâneos, para mostrar quais células são afetadas e quais não são, qual região do corpo é afetada. E algumas vezes é bem interessante você ver até realmente a divisão pela linha média, mostrando que foi um período embrionário bem inicial que aconteceu aquela mutação. Já as anomalias cromossômicas são um grupo de doenças mais comuns conhecidos, e ela afeta aproximadamente 7 a cada 1.000 nascidos vivos. Ela está presente em 50% dos abortamentos de primeiro trimestre, mostrando que realmente são eventos comuns na população. E elas podem ser numéricas ou estruturais. O que isso significa? Numérica é quando a gente tem cromossomos a mais, então, trissomias, que são um cromossomo a mais, monossomias, que é um cromossomo a menos, e as estruturais, que são deleções e dúplicos dos cromossomos. São os principais cromossomopatias. A síndrome de Down é a cromossomopatia mais comum e a mais conhecida, então ela é causada pela trissomia do cromossomo 21. Então, esse paciente ele herdou um cromossomo 21 a mais. E isso acontece por erros na meiose. Então, na hora de... Tem outros eventos, na verdade, mas assim, na hora mais comum é que na hora de ocorrer a meiose, então um gameta que deveria mandar um cromossomo 21 só manda 2. Então, o paciente ele vai ter 2 cromossomos 21 herdados de um genitor e um cromossomo 21 herdado de outro. Isso também pode acontecer por outro mecanismo, que é pela translocação. O que é a translocação? É quando um cromossomo é como se ele tivesse grudado em outro cromossomo. Então, nesse caso, por exemplo, a gente vê que tem um pedaço. Então, o cromossomo 21, quase todo, ele é colado no cromossomo 14. Esse paciente, esse cariótipo, ele está representando o cariótipo de um paciente que não tem a síndrome de Down. Por quê? Ao todo, ele tem 2 cromossomos 21, então ele não tem a síndrome de Down. Mas na hora que ele for ter filhos, ele pode transmitir esse cromossomo 14, que está grudado com o 21, mais o 21, e aí o filho dele pode ter um risco de atrissomia do cromossomo 21. Então, o cariótipo, ele é importante, em alguns casos, né, como a doutora Michele até citou, algumas síndromes não precisam de um exame genético para diagnóstico. Um médico experiente, ele dá um diagnóstico de síndrome de Down sem o cariótipo. Mas o cariótipo, ele vai ser importante para o aconselhamento genético. Se esse paciente ele tem a trissomia livre ou a translocação, isso não vai mudar fenótipo. Mas, para a gente saber se os pais têm risco de terem filhos com a mesma alteração. E algumas doenças, elas são multifatoriais. Só uma outra observação. A gente também, às vezes, usa o cariótipo, mesmo que o paciente já tenha um diagnóstico clínico, e na maternidade, às vezes, a questão do aconselhamento genético, ela não é tão urgente, né? Porque os pais estão pensando mais naquela criança do que numa futura prole. E mesmo assim, a gente pede o cariótipo até para ajudar na aceitação do diagnóstico pela família, pela equipe, porque quando é um diagnóstico clínico, em alguns casos, isso, sendo que é um diagnóstico complicado, né? Então, isso também pode ser usado dessa forma. Então, os exames, eles são nossos aliados em vários sentidos, inclusive nisso. E as doenças multifatoriais, então, são aquelas doenças causadas por múltiplos fatores. Então, podem ser vários genes combinados e gene ambiente.
E elas são doenças, então, que elas apresentam padrão de herança complexo. Então, elas não vão ter uma organização clara da família, um risco muito bem definido. E a maior parte das doenças são que têm contribuição genética, ou seja, não são de outros tipos, né, infecciosas, etc., elas são multifatoriais. E aí, elas estão presentes em mais de 60% da população, porque elas são muito comuns. E a gente está falando aqui de hipertensão, diabetes, né, doenças psiquiátricas. E aí, por exemplo, no caso de uma hipertensão, o paciente ele pode ter uma predisposição genética para hipertensão, né? Então a mãe, a avó, a tia, todo mundo tem hipertensão, ele tem uma predisposição genética para hipertensão. Mas se esse mesmo paciente ele tiver um estilo de vida muito adequado, não for obeso, atividade física, etc., ele pode ser que ele nunca manifeste a hipertensão. Por isso que ela é multifatorial. E a gente observa quais doenças são multifatoriais a partir da análise de heredigramas. Quando a gente vê que é uma família que tem uma agregação alta de casos, e não segue nem padrão mendeliano, a gente pode pressupor que ela é multifatorial. Então, às vezes, a gente vai ver doenças que têm um risco de recorrência de 80%, de 90%, e com padrão de heredograma que não parece nenhum daqueles que a gente citou lá em cima. E a principal hipótese é de ser uma doença multifatorial. Então, os estudos para poder determinar também qual que é a influência genética, ambiente, são realizados muitos estudos em gemelares. Porque quanto mais correspondência em gemelares idênticos, maior é a chance daquela doença ser genética, ter mais composição genética. Então, alguns exemplos: o câncer, as doenças psiquiátricas, as doenças cardiovasculares, então são doenças muito comuns na população. E uma observação, uma frase interessante é que, virtualmente, todas as doenças são causadas por uma combinação dos genes do ambiente. Se a gente for extrapolar, né, isso é uma verdade. Por quê? Mesmo um paciente, vamos supor, um paciente com síndrome de Down, tem a trissomia do cromossomo 21, é clara, né, a herança genética. Dependendo de como for o estímulo desse paciente, eles vão ter um fenótipo muito diferente. Isso é a mesma coisa para qualquer doença. Então, como for o tratamento, como aquele paciente for conduzido em qualquer doença, ter fenótipos diferentes. Então, elas têm uma combinação genética-ambiente. E mesmo as doenças que primariamente não têm influência genética, cada pessoa vai ter uma manifestação um pouco diferente. Então, também a gente acha que, às vezes, por mais que as bases genéticas não sejam as principais para a manifestação de algumas doenças, elas geralmente vão colaborar de alguma forma para essa manifestação, a expressividade das doenças no geral. Então, a partir disso tudo, é muito interessante a gente pensar como que são feitos os diagnósticos genéticos. Basicamente, um exame físico para a gente pensar qual grupo de síndromes, a anamnese também para pensar quais são os fatores que predispõem aquela síndrome, né, da história desse paciente, e os exames complementares. E isso se aplica a qualquer área da medicina. A genética não é uma exclusividade, que ela depende puramente de exames, não é uma especialidade que depende puramente de exame físico, é uma combinação. Então, a doutora Michele mesmo citou, assim, vamos escolher qual que é o melhor exame, etc. Não, é o exame adequado para o caso. Então, e não foge de qualquer área da medicina em que é um contexto inteiro. Então, análise, só que a gente adiciona a análise da família, né? Então, análise de heredograma, anamnese, exame físico e exames. Então, quais são as principais mensagens que eu acho interessante para vocês lembrarem? A herança mendeliana ela se aplica a doenças causadas por um único gene. Então, nas doenças autossômicas, os homens e as mulheres eles vão ser igualmente afetados. Já nas doenças recessivas ligadas ao X, os homens serão muito mais afetados que as mulheres, e eles transmitem a todas as filhas mulheres e nenhum dos filhos homens. Nas doenças recessivas ligadas ao X, o heredograma será semelhante, às vezes, a uma doença autossômica dominante. Nas doenças mitocondriais, virtualmente toda a prole pode ser afetada. Então, essa herança, esse aconselhamento, ele é mais complexo. E as doenças multifatoriais, elas têm herança complexa, no geral. Pronto, gente, muito obrigada. Passo a palavra para o Dr. Carlos para as perguntas agora.
Laura, muito, doutora Laura, muito bom. Adorei a tua aula, muito Bom. rica e assim, passou todas as informações da, das heranças e tanto as questões né, da parte básica, chegando do Mendel, como as novas, as novas perspectivas, toda a parte de biologia molecular, adorei bastante, muito bom. Eu vou ver aqui um pouquinho Obrigada. as aulas, né? Tem uma pergunta de como vai funcionar a presença dos certificados, né? Só para esclarecer, é relacionado com o login que você faz na plataforma, então isso dá a do certificado para você. Tem aqui uma das perguntas, qual a idade paterna limite para considerar risco elevado? Tem alguma coisa da idade paterna? Isso é muito difícil, porque quando a gente fala de idade materna avançada, a gente fala 35 anos. E paterna, até onde eu sei, não tem um consenso para isso. Em algumas situações, eles usam de uma forma política, usam os 35 anos. Eu já vi muita gente falando que é realmente só uma coisa política para ser igual, né? Mas que seria mesmo a partir dos 45. Você concorda, doutor Carlos? Concordo, doutora Laura. Acho que é realmente isso. Tem a questão da idade, né? E isso, na verdade, vai sendo ascendendo. Quanto maior a idade, né, do homem, né, maior o risco. E realmente, né, isso hoje, os homens têm filhos idade mais elevada, isso pode realmente ter o risco. Teve uma outra pergunta da Emília, ela pediu para explicar melhor a relação entre a anemia falciforme, o portador heterozigoto e a malária. Ela como que né, como ter a alteração na hemoglobina, ela protege, né, a pessoa da malária. Sim, o portador, ele tem a 50% das hemácias, elas vão ser falciformes. Então ele vai ter, então essas hemácias, elas são mais difíceis para o protozoário ele entrar. Então, é um paciente que ele vai ser mais resistente à malária. Então, por causa disso, então nas populações em que a malária é muito comum, a anemia falciforme acaba se tornando comum junto. Porque os pacientes vamos supor, os pacientes que não têm o traço, eles vão falecer de malária, os que têm o traço, eles vão falecer menos, logo aquela mutação vai ficando mais frequente e mais frequente, ele vai selecionando, o que faz com que a chance de nascer um paciente homozigoto seja maior. Se precisar explicar mais, avisa. Tá ótimo, tá ótimo. Tem um outro comentário aqui, perdão, aqui, deixa eu só... só um segundinho aqui que eu me atrapalhei aqui no... se vai ser disponibilizado livros ou apostilas, né? Vai ser mais as gravações realmente das aulas, né? Relação, se o teste de triagem, você fazendo um teste de triagem, esse que você havia comentado, você pode posteriormente fazer um aconselhamento e fazer algum tipo de parte de terapia, parte reprodutiva para esses que, por acaso, se façam o teste, tenha o risco da prole. Como seria isso, Laura? Doutora, ela poderia explicar um pouquinho? Sim, existe como, a partir do momento que a gente determina que tem uma mutação naquele casal, é possível fazer fertilização in vitro e selecionar a partir do teste pré-implantacional, PGT, quais são os embriões que têm aquela mutação, ou seja, que teriam a mutação e a homozigose afetados, e implantar os embriões que não têm. Tem uma pergunta aqui do Luiz sobre a questão da síndrome de Down, se existe graus, se realmente isso tem a ver com o resultado do cariótipo, só fazer uma explanação em relação se é igual para todos. Ele perguntou aqui. Bem, se a trissomia do 21 ela tiver em mosaico, então o paciente que ele tem, vamos supor, 40% das células com a trissomia 21 e os outros 60% não.
aí sim ele pode até apresentar um fenótipo mais leve, digamos assim, então menos quadro clínico que outro. Mas isso, às vezes, não é uma correlação tão clara, porque a gente não sabe como é que é a distribuição dessa mutação nos tecidos. Já a questão da trissomia livre e da translocação não tem relação. Uma coisa que tem muita relação com a síndrome de Down, realmente, o estímulo precoce, como que esse paciente foi tratado. Então, às vezes, claro que existem até alguns outros fatores genéticos mais complexos que vão ajudar na diferenciação do quadro clínico da síndrome de Down. Mas o que a gente vê mais frequentemente é um paciente que ele teve uma oportunidade de estímulo precoce, etc. Então, ele vai se manifestar, às vezes, na vida adulta como um quadro mais leve, realmente isso. Tá ótimo. E aqui a Vanessa, ela pergunta se tem alguma doença mendeliana que é predominante na população brasileira. Sim, tem algumas. Então, a anemia falciforme ela é muito comum na população brasileira. A fibrose cística também ela é muito prevalente aqui. Especificamente outras, deixa eu pensar aqui. Você lembra de alguma outra que é mais específica da população brasileira? A Lifraumene, a síndrome de Lifalmene, Lifraumene é né? uma doença autossômica dominante, em que a gente tem uma mutação fundadora aqui, que então ela acaba sendo mais prevalente em algumas regiões, principalmente do Brasil, principalmente na região sul e sudeste, mas mais sul, né? Eu acho que principalmente essas. Eu me esqueci de alguma que é muito prevalente no Brasil, Seriam essas mesmo, né? Acho que particularmente. essa parte da parte da recessiva que você falou do efeito fundador, da deriva, né? É muito interessante esses isolados geográficos que a gente tem, né? Algumas regiões, né? Com uma presença maior de alguma condição, né, genética, né, através desses princípios que você havia falado na sua aula, que eu adorei muito, ficou muito claro nas várias recessivas, Laura. Sim, Deixa eu... a gente, só uma observação. A gente tem regiões mesmo no Brasil, né? Tem uma ilha, né, no Rio Grande do Sul, que tem um aumento de uma doença que leva à perda visual, tem uma ilha que aumenta o risco de albinismo, tem muito albinismo, tem uma também, tem uma região que é muito de retinose, de retinose pigmentosa. Não, esqueci qual que é a síndrome agora, mas xeroderma pigmentoso, né? Tem uma região no Brasil também, uma cidade que é muito prevalente, a gente tem clusters. Ótimo. Tem aqui a pergunta da Emília, se existe alguma teoria para explicar a mutação de novo. Isso realmente Olha, pensando no paterno, a teoria que eu sei é acúmulo de mutações. Então, como o homem ele está constantemente produzindo espermatozoides, ele tem um risco maior de mutações acumuladas. Então, nisso acaba sendo mais provável a mutação quando ele produz muito. sim, Então, ótimo. acho que é a principal. E, uhum. E tem esses genes maiores também, né? Tem alguns genes que têm, né? Sim. Tem a extensão grande, isso às vezes pode também influenciar, né? A presença. É, deixa eu. Sim, é verdade. No caso da neurofibromatose, ele é um dos maiores genes conhecidos, né? O gene NF1. Então, isso é uma das explicações também. E existem também genes que são mais propensos a mutações pela conformação daquele gene mesmo. Então, igual regiões repetitivas de DNA, igual aqueles triplets, né, da X frágil, etc. Alguns genes que são mais propensos a essa mutação, por isso que as mutações deles são mais prevalentes na população. Deixa eu ver. Tem aqui o Henrique, ele pergunta qual é uma opinião, né? Qual a sua opinião em relação à terapia gênica em células germinativas? Isso aqui é um pouco difícil, né? Existe uma certa polêmica nessa parte, né, da terapia gênica em células germinativas. Em células germinativas, assim, no gameta, assim, assim, eu acho que nesse caso a gente tem que pensar mais na seleção do embrião.
É uma coisa que está mais estabelecida, né? Se for pensar no risco dos gametas, assim, de formação de gametas com a mutação. Não sei se se é outra coisa a pergunta. Você entende de outra forma a pergunta, Carlos? Eu acho que ele está Você quer saber questionando alguma se outra coisa? os questionamentos éticos, né, de você, acho que você modificar, né, o genoma e esse genoma ser transmitido e as questões, né, relacionadas a Ah, isso tá. que é realmente uma, né, algo que assim está tendo toda uma discussão, né, novamente com essas novas tecnologias, que acho que a gente até vai conversar ao longo, né, nas próximas aulas, né, do CRISP e tal, né, como que isso pode atuar, né? Não sei o que você acha, Laura. Até o momento a gente não tem segurança muito grande para terapia gênica para a maior parte das coisas, porque a gente tem que tentar entender que pode ser um efeito que não realmente é um efeito que não é só naquilo que a gente está olhando, pode ter efeito em outras áreas do DNA. O DNA é uma estrutura muito complexa, tem interações. Então eu acho que realmente ainda está longe de pensar nisso. Hoje a realidade, né, pensando nas células germinativas, a realidade é para algumas doenças a terapia gênica e a seleção do embrião já é muito usada e já é bem segura. Ótimo. Aqui o Renan pergunta também, quando ocorre a translocação, existe alguma forma de separar este cromossomo? Não. Então, existem casais que a translocação, ela tá lá e o casal vai sempre ter risco ou de abortamentos frequentes ou de pacientes com trissomia. E da mesma forma, a gente pode indicar o PGT ou outras formas também, né? Uma doação de gametas, né? Então, existem outras formas desse casal se reproduzir. Acho que a gente vai ter uma aula posterior, né, sobre essa parte de reprodução e aconselhamento. Acho que vão conversar, né, quer dizer, a partir dessa questão, de toda essa parte que você falou das heranças, aí como faz essa parte isso auxilia, né, no diagnóstico, né, Laura? Você comentou da genealogia, que você vê a genealogia, você consegue ter uma ideia, né, muito, né, mesmo talvez sem os exames até do risco. E aí, a partir, né, e auxiliar também toda a parte do aconselhamento as possíveis condutas, né, que o casal tenha talvez que decidir, né, para a prole, né, futura. Muito, muito bom. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Com a Melina, uma pergunta em espanhol. O daltonismo é ex-recessivo? Se o daltonismo é uma doença recessiva ligada ao X? Sim, ele é uma doença recessiva ligada ao X. Então, as mulheres são muito menos afetadas pelo daltonismo que os homens. Então, o homem, para ele manifestar o daltonismo, ele basta ter a mutação no cromossomo X que ele tem e no outro cromossomo, porque ela não está no cromossomo Y. Existem algumas mulheres que podem ter daltonismo, principalmente se a gente pensar paciente com a síndrome de Turner, porque ela tem um cromossomo X só. Então, se ela tem um X só, se ele tiver a mutação, ela manifesta a doença, ela não tem o outro gene funcionando. E também, se a paciente ela tiver herdado a mutação do pai e da mãe, ela pode ter nos dois X. E aí ela vai ser daltônica. Não, muito bom, Laura. Deixa eu ver. Aqui, quando uma geração apresenta a Rosana Puga, quando uma geração apresenta uma mutação de novo, não seria interessante os irmãos e parentes próximos fazerem o teste de triagem de portador? Né? Então, na verdade, a gente está trabalhando com conceitos diferentes quando a senhora faz essa pergunta. Porque a triagem é quando a gente não sabe que tem doença na família. A gente está trabalhando com um risco teórico, porque são consanguíneos, porque eles vêm de uma população, etc. Então, isso é a triagem. Aí, a gente está pensando em exames de diagnóstico, ou seja, a gente já sabe que tem uma doença na família e vamos investigar. É importante saber esses dois conceitos diferentes. E aí, nesse caso, vamos supor, então, que um paciente tem a mutação de novo. A gente, para ter certeza absoluta de que essa mutação é de novo, a gente deveria biopsiar, né, as gônadas do pai e da mãe, para a gente ter certeza. Se é uma mutação que tem penetrância completa, ou seja, todo mundo que tem mutação
vai ter a doença e os pais são sadios e o filho é afetado, a gente pressupõe que ela é de novo. Para a gente saber se ela é herdada de um mosaicismo gonadal, teria que fazer a biópsia, coisa que não é feita. Isso é feito até em pesquisa, né, artigo, mas na prática ninguém vai fazer isso. Assim, né, de uma forma corriqueira. Né? Mas se a gente pensa que é uma doença que tem um risco, que ela é penetrância completa, não teria por que testar os irmãos se eles não tiverem sintoma nenhum. É importante que esses irmãos sejam avaliados, fazer uma investigação, né, uma avaliação para alguém que entenda daquela doença, um médico geneticista, olhar tudo que está relacionado, ver se a pessoa tem alguma manifestação. Se não tiver, aí a gente está trabalhando com uma hipótese assim, do raro, do raro, do raro, né? De que eles tenham herdado a mutação e, né, não manifestem uma doença que tem penetrância completa. Mas isso vai de doença a doença, de como que a gente vai abordar. Isso não é excelente, Laura. Acho que é isso mesmo, né? A gente tem, claro, ver o heredograma, ver qual é a doença, ver, né? E fazer o aconselhamento genético preciso, e aí cada uma delas você vai ter condutas, né, para chegar nessa, né, e aí chegar ao diagnóstico. Excelente. Eu acho que eu teria mais isso mesmo, né, Laura? Eu queria agradecer novamente a sua aula, foi sensacional, gostei muito, ficou muito claro e assim, uma tranquilidade, né, muito bom, Laura. Aí a gente continua, né, ao longo com as próximas aulas, né, ao longo do nosso curso, né? A gente vai agora ter o QR Code, né, para ter a avaliação, né, a avaliação das aulas. A gente gostaria que fosse feito, né, para a gente ter esse feedback. Vocês viram também, né? Eu e a Laura, e junto com a Malu, a gente faz parte do núcleo de assessoria médica aqui do DASA, então, do Genuine DASA. Então, alguma dúvida dos médicos podem encarar para cá, para a equipe. A gente tem o nosso e-mail, né, que é genomica@genuine.com.br, o WhatsApp, que é o DDD 11 99561-8428, e ligações telefônicas do DDD 11 4003 5660. Ela vai ficar aí depois também o slide, né, para os colegas que quiserem ter o contato e ter essa informação, né? Acho que já deu o nosso horário, né? Queria agradecer novamente a participação de todos, as pessoas que interagiram com as perguntas. Queria agradecer novamente a Laura, a doutora Laura, aí, pela brilhante palestra, e que a gente vai se reunir proximamente para as próximas aulas do curso, né? Obrigado e boa noite. Obrigada a todo mundo que estava assistindo a palestra e agradeço também a equipe do Gene One por ter criado para falar aqui. Foi ótimo. Então, boa noite. Boa noite, gente.